A Vianense, a fábrica de chocolates que é uma carta de amor. Esta história pode começar por era uma vez em Viana do Castelo. Recuar a 1914, há mais de um século, quando dois homens, António Lima e João Felgueiras, tinham um sonho em comum: criar uma fábrica de chocolates. Nesse ano, a terra minhota via nascer uma pequena empresa num edifício de que já só resta a fachada, mas que chegou a atingir a produção diária de 30 quilos de chocolate e elaborar 24 horas por dia. Tabletes, ovos, sombrinhas, violas, chocolates de todas as formas e feitios saíam dali, daquela unidade fabril, onde também se fez torrefação de café, ao longo de décadas. E, claro, os icónicos bombons Imperador que nasceram nos anos 1950 no acaso, depois de os filhos do fundador António Lima terem ido a Viena de Áustria, onde se encantaram por um bombom, o Mozart, que é lá muito apreciado. Não tanto pelo sabor, mais pelo embrulho com a imagem de Mozart que quiseram adaptar ao contexto português. Em vez do compositor austríaco, escolheram Dom Pedro IV, rei de Portugal e primeiro imperador do Brasil. A história é contada por Luciano Costa, o atual dono que quis salvar a empresa do fim a que estava condenada. Em 2004, a Vianense fechou, e Luciano Costa quis comprá-la. Chamaram-lhe louco, o chocolate já não prestava, o nome estava em decadência, mas a marca enchia-lhe o olho desde miúdo. Os meus pais tinham um tasco e cresci a comer este chocolate. Estávamos em 2005. Fez uma proposta, cerca de 150 mil euros, comprou a Vianense e encontrou uma fábrica cheia de máquinas obsoletas, tudo para a sucata, só aproveitou as dos moldes. Transferiu a unidade fabril para umas instalações provisórias, antiga fábrica de confecções de que era dono, em Dorrães, a aldeia onde cresceu, Barcelos. Desde que comprou a Vianense ainda não parou. Logo em 2005 conseguiu lucro, pouco é certo, mas conseguiu. Depois, lançou os bombons Imperador em chocolate negro, os tradicionais são em chocolate de leite, diziam-lhe que era maluco. Fiz 90 quilos para testar e resultou. Os meus passos na empresa foram assim, aos poucos. Pôs-se a correr às feiras, a dar a provar o chocolate da marca renascida das cinzas. Agora, vende para hotéis, casinos, supermercados, 30% é exportação, para a Europa, para os Estados Unidos. Mais, nas instalações Fabris ainda criou o Museu da Vianense, que conta a história do chocolate e da marca. A Vianense, a fábrica de chocolate que é uma carta de amor. Esta história pode começar por era uma vez em Viana do Castelo. Recuar a 1914, há mais um século, quando dois homens tinham um sonho em comum: criar uma fábrica de chocolates. Nesse ano, a terra minhota via nascer uma pequena empresa num edifício de que já só resta a fachada, mas chegou a atingir a produção diária de 30 quilos de chocolate e elaborar 24 horas por dia. Tabletes, ovos, sombrinhas, violas, chocolates de todas as formas e feitios saíam dali, daquela unidade fabril, onde também se fez sulfação de café ao longo de décadas. E, claro, os icónicos bombons Imperador que nasceram nos anos 1950 no acaso, depois de os filhos do fundador António Lima terem ido a Viena de Áustria, onde se encantaram por um bombom, o Mozart, que é lá muito apreciado. Não tanto pelo sabor, mais pelo embrulho com a imagem de Mozart que quiseram adaptar ao contexto português. Em vez do compositor austríaco, escolheram Dom Pedro IV, rei de Portugal e primeiro imperador do Brasil. A história é contada por Luciano Costa, o atual dono que quis salvar a empresa do fim a que estava condenada. Em 2004, a Vianense fechou,
e Luciano Costa quis comprá-la. Chamaram-lhe louco. O chocolate já não prestava. O nome estava em cadência, mas a marca enchia-lhe o olho desde miúdo. Os meus pais tinham um tasco e crescia a comer este chocolate. Estávamos em 2005. Fez uma proposta, cerca de 150 mil euros. Comprou a Vianense e encontrou uma fábrica cheia de máquinas obsoletas, tudo para a sucata. Só aproveitou os dos moldes. Transferiu a unidade fabril para umas instalações provisórias. A antiga fábrica de confecções que era dono, em Durães, a aldeia onde cresceu, Barcelos. Desde que comprou a Vianense ainda não parou. Logo em 2005 conseguiu lucro, pouco é certo, mas conseguiu. Depois lançou os bombons Imperador em chocolate negro. Os tradicionais são em chocolate de leite. Diziam que era maluco. Fiz 90 quilos para testar e resultou. Os meus passos na empresa foram assim, aos poucos. Pôs-se a correr às feiras, a dar a provar o chocolate da marca renascida das cinzas. Agora, vende para hotéis, casinos, supermercados, 30% exportação, para a Europa, para os Estados Unidos. Mas, nas instalações fabris ainda criou o Museu da Vianense, que conta a história do chocolate e da marca. No início do século XX, em 1914, António Lima e João Felgueiras fundaram uma fábrica de chocolates em Viana do Castelo. Conseguiram produzir até 30 quilos de chocolate por dia. A fábrica produzia chocolates de várias formas, incluindo tabletes, ovos e bombons. Produzia também café, fazia a torrefação de café. Os famosos bombons Imperador nasceram nos anos 1950, inspirados num bombom austríaco chamado Mozart. Luciano Costa, o atual proprietário, decidiu comprar a empresa em 2004. Ele tomou a decisão de comprar a empresa porque tinha uma ligação afetiva à marca desde a infância. Quando comprou a Vianense, encontrou máquinas muito antiquadas, obsoletas, e transferiu a fábrica para instalações provisórias em Durães. Desde então, a empresa passou a ter lucros. A luso-descendente é uma pessoa descendente de portugueses. Pessoa com ascendência portuguesa, que na maioria das vezes não nasceu em Portugal. Luz de Lusitânia, nome romano para o território do atual Portugal. Descendente. S. A luso-ascendente que dá vida cortiça nos EUA. Melanie Abrantes. A luso-descendente que dá vida cortiça nos EUA. Melanie Abrantes. A luso-descendente que dá vida à cortiça nos EUA. Melanie Abrantes. A luso-descendente que dá vida à cortiça nos EUA. Melanie Abrantes. A luso-descendente que dá vida à cortiça nos EUA. Melanie Abrantes. A luso-descendente que dá vida à cortiça. Melanie Abrantes. A luso-descendente que dá vida à cortiça. Melanie Abrantes. A luso-descendente que dá vida à cortiça. Melanie Abrantes. A luso-descendente que dá vida à cortiça. Melanie Abrantes. A luso-descendente que dá vida à cortiça. Melanie Abrantes. A luso-descendente que dá vida à cortiça. Melanie Abrantes. A luso-descendente que dá vida à cortiça. Criou o próprio negócio para mostrar as raízes e as potencialidades de um material sustentável e versátil. O fascínio que a luso-descendente Melanie Abrantes sente pela cortiça nasceu durante as viagens que a designer, a residir nos Estados Unidos, fez a Portugal para visitar a família. Cresceu, deu origem a um negócio próprio e a novos sonhos. Em breve vai mudar-se para o Porto e ajudar a criar laços entre artistas, artesãos e empresas de manufatura. Melanie Abrantes, descendente de portugueses da parte do pai, a mãe é filipina, mas nascida e a residir nos Estados Unidos, era desenhadora gráfica numa empresa quando, em 2014, sucumbiu à vontade de trabalhar com as mãos e mostrar a herança lusa. Quando era nova, ia visitar o meu avô a Lisboa e via sempre produtos de cortiça,
um material que me inspirou, conta. Em 2014 conseguiu ter acesso à cortiça, que é difícil de encontrar na América, e começou lentamente a criar alguns produtos que vendia em feiras de artesanato. O primeiro objeto foi um vaso para plantas, aproveitando o facto de a cortiça ser porosa, já que estava em Los Angeles e os cactos eram muito populares. Sempre quis ter o meu próprio negócio e fazer produtos que mostram o meu passado e a minha herança. Quis mostrar algo meu, um pedaço de mim, acrescenta, sublinhando que nos Estados Unidos o material é pouco conhecido. Passados 10 anos, a Melanie Abrantes Designs diversificou muito o trabalho e o pequeno negócio cresceu. Recentemente, a designer começou a trabalhar com uma empresa nos arredores do Porto, em Portugal, que produz os candelabros e outros objetos que idealiza. Gosto de transformar a cortiça, de a elevar. Acho que é um material extraordinário, muito sustentável e com grandes potencialidades, reforça. As viagens a Portugal aumentaram por causa do trabalho e, em 2021, Melanie Abrantes comprou uma casa no Porto. Atualmente está a proceder à sua reabilitação, com um gabinete de arquitetura, e conta mudar-se para Portugal em 2025 ou 2026. A sobreira, o tesouro de cortiça de Portugal. A sobreira é uma árvore muito especial. Trata-se de um carvalho de folha persistente, conhecido sobretudo pela sua casca grossa de cortiça, que pode ser retirada sem prejudicar gravemente a árvore. Ao longo da sua vida, uma única sobreira pode produzir entre 100 e 200 kg de cortiça. As sobreiras podem viver mais de 400 anos. Mesmo as árvores que são regularmente exploradas para a cortiça chegam facilmente aos 150 ou 200 anos de idade. Isto é possível porque a cortiça é produzida por um tecido chamado felogénio, que regenera a camada externa do tronco após cada extração. A sobreira é também considerada um pirófito, ou seja, uma árvore extremamente resistente ao fogo. A sua espessa camada de cortiça funciona como um escudo natural contra os incêndios, protegendo o tronco e permitindo que a árvore sobreviva mesmo após grandes fogos. Os montados de sobro são ecossistemas riquíssimos, onde vivem muitas espécies de plantas e animais. Estes bosques têm um enorme valor ecológico e fazem parte da paisagem tradicional do Mediterrâneo. A produção de cortiça concentra-se principalmente no sul de Portugal e no sul de Espanha. Nestas regiões, as sobreiras são árvores relativamente baixas, com copas largas e ramos fortes, características que permitem uma maior produção de cortiça. Um hectare pode produzir entre 200 e 500 kg de cortiça por ano. A cortiça é feita de células mortas, cheias de ar, com paredes finas. Contém celulose e suberina, uma substância que lhe confere propriedades impermeáveis. Por isso, a cortiça é leve, isolante térmica e acústica, resistente à água e muito versátil. A maior parte da cortiça é utilizada na produção de rolhas, que representam cerca de 70% do valor económico do setor. No entanto, a cortiça também é usada em isolamento de edifícios, solas de sapatos, revestimentos de chão e materiais técnicos modernos. Embora a cortiça como fecho de garrafas esteja a ser cada vez mais substituída por outros materiais, a sobreira continua a ser um símbolo de sustentabilidade, tradição e equilíbrio entre o ser humano e a natureza, especialmente em Portugal. A sobreira, o tesouro de cortiça de Portugal. A sobreira é uma árvore muito especial. Trata-se de um carvalho de folha persistente, conhecido sobretudo pela sua casca grossa de cortiça, que pode ser retirada sem prejudicar gravemente a árvore. Ao longo da sua vida, uma única sobreira pode produzir entre 100 e 200 kg de cortiça. As sobreiras podem viver mais de 400 anos. Mesmo as árvores que são regularmente exploradas para a cortiça chegam facilmente aos 150 ou 200 anos de idade. Isto é possível porque a cortiça é produzida por um tecido chamado felogénio, que regenera a camada externa do tronco após cada extração. A sobreira é também considerada um pirófito, ou seja, uma árvore extremamente resistente ao fogo. A sua espessa camada de cortiça funciona como um escudo natural contra os incêndios,
protegendo o tronco e permitindo que a árvore sobreviva mesmo após grandes fogos. Os montados de sobre são ecossistemas riquíssimos, onde vivem muitas espécies de plantas e animais. Estes bosques têm um enorme valor ecológico e fazem parte da paisagem tradicional do Mediterrâneo. A produção de cortiça concentra-se principalmente no sul de Portugal e no sul da Espanha. Nestas regiões, as sobreiras são árvores relativamente baixas, com copas largas e ramos fortes, características que permitem uma maior produção de cortiça. Um hectare pode produzir entre 200 e 500 kg de cortiça por ano. A cortiça é feita de células mortas, cheias de ar, com paredes finas. Contém celulose e suberina, uma substância que lhe confere propriedades impermeáveis. Por isso, a cortiça é leve, isolante térmica e acústica, resistente à água e muito versátil. A maior parte da cortiça é utilizada na produção de rolhas, que representam cerca de 70% do valor econômico do setor. No entanto, a cortiça também é usada em isolamento de edifícios, solas de sapatos, revestimentos de chão e materiais técnicos modernos. Embora a cortiça como faixa de garrafas esteja a ser cada vez mais substituída por outros materiais, a sobreira continua a ser um símbolo de sustentabilidade, tradição e equilíbrio entre o ser humano e a natureza, especialmente em Portugal.